Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Boa noite. É segunda-feira e o desgoverno mantém-se. O Estado da Nação é o que é. E quem devia dar conselhos ao Estado teve que retirar-se. Imagino que para ir ver um jogo de futebol, que para completar o ramalhete até infelizmente perdemos. Hoje falaremos de jovens, do que pensam, do que esperam e do que já esperaram. Sim, porque os jovens também sentem o desgoverno. Pelo meio, tentaremos falar da instabilidade internacional, das eleições em Espanha e o que esperar da Silly Season. E o povo continua a fazer tudo para educar os seus filhos, mesmo que no fim seja para os exportar para um país onde o desgoverno seja menor. Eu sou João Carlos Dias e isto é o povo a falar. Olá para todos os que nos estão a ver através da Curiacos TV, mas também para todos os que nos estão a ouvir através da Vida FM em 97.1, aqui na região da Grande Lisboa. Dizer que pode nos acompanhar também nas redes sociais, comentando, sugerindo temas, sugerindo até convidados e ver ou rever todos os programas que temos feito no nosso YouTube. Também disponível em podcast para aqueles que gostam de ouvir uma boa conversa no carro. Hoje temos Bruno Menezes, advogado e vice-presidente de Figueira à Primeira. Um jovem ligado à política, às vezes feliz, às vezes descontente. Bruno, eu tenho começado sempre as minhas entrevistas, os meus povos a falar com uma pergunta provocatória. E a minha pergunta provocatória tem muito a ver com ser jovem, seres político. Quantas vezes é que já ficaste desiludido com a política na tua curta vida? Bom dia, boa noite. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Foi com enorme prazer que eu aceitei para estar aqui convosco hoje. Em relação à pergunta que me colocou, quantas vezes é que me desiludi? Eu costumo dizer que andar na política sem desilusão é quase impossível, porque muitas das vezes acabamos por nos desiludir com as malícias da vida e de que estão inerentes à política. Portanto, aprendi a não me desiludir, porque tudo é um processo de aprendizagem e com o passar do tempo e com as várias experiências que se vai acumulando, acabamos por saber lidar e para nos desiludir é preciso muito. Mas acredito, e com muita pena minha, que estes últimos anos são quase dado a assumir que é impossível não haver aqui alguma desilusão, porque realmente temos assistido a coisas que não deveríamos de todo assistir. Porque o teu percurso é público, eu não vou revelar nada que não seja público. Tu estiveste profundamente ligado ao Partido Social Democrata, foste da Juventude Social Democrata, fostes líder da tua região, subiste à Conselhia, já estavas num caminho relativamente bem encaminhado para um futuro dentro do partido. Não te vou perguntar os motivos que te levaram a afastar-te, se os quiseres contar, contas, mas é um processo, não é? Porque a dada altura, imagino que seja um futuro de sonhos, em que acreditas que vais mudar o mundo, acreditas que vais fazer algo pela tua região, pela tua terra, e por um motivo ou por outro bates de frente contra paredes. É verdade, João. Não escondo que quando embarquei nesta longa aventura de me envolver politicamente foi num período muito prematuro até da minha vida. Comecei logo desde cedo em Associação de Estudantes, que eu penso que será o caminho normal de todos os políticos, mas lá está, sempre com aquela... Se calhar primeiro delegado de turma, não é? Sim, também. Mas é o percurso normal, que é o querermos cuidar dos outros, o queremos deixar a nossa marca e o acreditarmos que conseguimos deixar várias alterações que serão benéficas para os que daí vêm. E, obviamente, que o tempo foi passando, de delegado de turma, como tu disseste e bem, para presidente da Associação de Estudantes,
Mais tarde, nos departamentos da faculdade, e cheguei a presidente da Associação Académica da Faculdade, e foi nesse momento que me envolvi mais, de forma mais acutilante A convite? Na vida política. Sim, a convite. Porque há um bocadinho, e isto é o povo a falar, eu não sei, mas há ali um bocadinho a ideia de headhunting dentro das universidades, não é? Acaba por ser um pouco. Um recrutamento relativamente forte. Um pouco. E lá está. A maturidade é que nos alerta e vamos tendo mais sensíveis a sinais. Porque na altura, e depois também já concluo para conseguires perceber onde é uma conversa aberta. Na altura, quando eu embarquei na primeira aventura na Associação de Estudantes, supostamente tinha-me filiado na JSD. Mais tarde apercebi-me que a minha ficha nunca tinha entrado, porque por vezes os partidos não gostam muito de quem é rebelde ou de quem não conseguem controlar. Fora do sistema. Fora do sistema. E na altura, na minha ingenuidade, achava eu que era militante. Quando cheguei à faculdade, coincidências, tinha um jovem também da Figueira da Foz, que já estava dentro da JSD da Figueira, que me fez o convite e que me disse: pá, tu não és militante. Olha, mas olha que sou. E ele: pá, olha que não és. E foi aí que... E estavas a pagar cotas? Ou... Não Essa estava. parte seria ainda mais interessante. Não estava a pagar cotas. E foi aí que começou a minha envolvência na política, mas sempre como eu te disse há pouco, com o intuito e com a vontade de acreditar que conseguiria fazer algo mais e deixar a minha marca. E foi nesse sentido que eu também me acabei por afastar do PSD, partido do qual eu militei, e não escondo a minha mágoa por me ter afastado. E embarquei na política muito à conta dos ideais, porque também entrei, tive de me enquadrar para saber qual era o meu meio, onde é que eu pertencia. E entrei na JSD muito à conta do legado do Dr. Francisco Sá Carneiro e de uma pessoa que muito admirava e continuo a admirar, que é o Dr. Santana Lopes, que sempre foram as marcas daquilo que eu acreditava. O Dr. Francisco Sá Carneiro, porque realmente conseguiu imputar um desenvolvimento e algo que eu acho que era necessário ao país na altura, e o Dr. Santana Lopes, pelo contacto que eu tive enquanto figueirense, que vi a marca que ele deixou em gerações no Conselho da Figueira da Foz. E foram esses dois marcos que eu tive de dizer: espera lá, eu também quero deixar um dia a minha marca e contribuir. É engraçado tu referires duas pessoas e um partido, porque se calhar, e aqui é uma opinião pessoal, vale o que vale, muita da juventude acaba por ir mais atrás do carisma de líderes carismáticos, perdoa-me a redundância, do que propriamente de ideais de partido que muitas vezes não conhecemos. E às vezes até conhecemos, mas depois não batem certo com o que os partidos realmente fazem quando estão no poder. Essa falta de personagens carismáticas pode ser o que nos leva agora a alguma dúvida sobre o futuro dos vários partidos? Pode, João. Não do ponto de vista mediático, ou seja, de figuras carismáticas como o Dr. Sá Carneiro, como o Dr. Santana Lopes, como tantos outros que passaram, como o Dr. Mário Soares, do PS, como vários... Álvaro Cunhal. Exatamente, todos aqueles que foram os pais da democracia à sua maneira. Mas porque é falta de liderança de conseguir reunir os pressupostos. Porque nós não podemos ser estanques e acharmos que a doutrina do Partido Socialista, quando a sua fundação é a correta, porque não é, como nem a do PSD, como nem do CDS. São frutos dos seus tempos. São frutos dos seus tempos e a política como a direita é mutável. Ou seja, tem de se adaptar e nós temos de ver que as coisas mudaram. E no dia de hoje as necessidades, o mundo mudou. A verdade é essa. O mundo mudou, as necessidades mudaram, os anseios das pessoas mudaram, as necessidades das pessoas mudaram. Portanto, eu acho que faz falta hoje em dia pessoas que tenham disponibilidade. E aqui é que está o ponto. Porque hoje em dia as pessoas competentes e com vontade não têm a vontade de entrar para a política porque aquilo que a política devia ser algo muito bonito, porque a política não é o caciquismo político. A política, na sua verdadeira gênese, é a gestão da polis, é uma atitude nobre. E hoje em dia está desfigurado. E agora, se formos ver os países nórdicos, os melhores trabalham para o Estado. Ou seja, desempenham funções públicas. Mas aí há também uma desacreditação do que nós entendemos como políticos. Exatamente. E voltando a citar o povo, parece que são todos iguais, não se consegue distinguir uma coisa da outra, e depois no fim dos plenários vão todos para o bar e estão todos a conversar as mesmas coisas. Há aqui também uma falta de transparência do que acontece dentro dos meandros da política? Há um pouco de promiscuidade em alguns casos. Recentemente, um dos assuntos que iremos abordar, e eu aproveito já também para fazer uma ultrapassagem para esse assunto, as questões das buscas à casa do Rui Rio. Aí, essa é uma questão que eu tenho trazido muito aqui ao povo a falar nesta minha semana e meia, porque acaba por ser irónico, não é? Tu tens 100 polícias a fazerem buscas na casa de Rui Rio e em várias sedes do PSD e em vários locais atribuídos ao PSD, e depois tens distritos que se queixam de terem esquadras sem polícias. Há aqui um vazio que o povo não consegue entender.
Há um vazio que o povo não consegue entender e peço desculpa pela redundância, faz-me lembrar um pouco aquelas séries de narcotraficantes da América Latina que é... Podes dizer narcos. Narcos. Passa um pequeno cargueiro e vai tudo e depois vem uma treineira a passar discretamente. Um pouco, a partir do momento em que vimos Augusto Santos Silva a vir defender Rui Rio, alguma coisa aqui não está bem. É fácil, porque horas mais tarde Carlos César vem dizer nós fazemos a mesma coisa, vamos começar a alterar esse modus operandi, mas nós fazemos o mesmo que estão a acusar o PSD. Exatamente. E depois tem aqui um detalhe histórico que eu adorei. Às vezes o Rui Rio é de difícil compreensão, eu compreendo, os espectadores se calhar concordam comigo, ele é muito irónico e muito sarcástico, mas a dada altura ele diz, mas o PSD faz isso desde os anos 70, porque é que só agora é que... E só fazem buscas no período em que eu estive à frente. E depois é fácil de perceber, alegadamente, e temos que nos defender, até porque estamos com mais do que um advogado na sala, não, um advogado e meio na sala, o que acontece é que, muito provavelmente, tudo isto sai de uma queixa de alguns ex-funcionários do PSD, exatamente, que provocam todo este embaraço político, não é? E é preciso também ver uma coisa, quando há a indicação que foi dada, e bem que há muitos anos, em vários partidos, não podemos esquecer que temos um Presidente da República... Que fez um mestrado à base de... E que foi Presidente também do Partido Social Democrata. Sim. Portanto, e aqui também está, e o professor Marcelo Rebelo de Sousa disse, e bem, existe ali uma zona muito negra na lei, entre as divisões contabilísticas daquilo que são as despesas do grupo parlamentar e as despesas que o PSD pode ter com o grupo parlamentar. Ou seja, são coisas que em si não se confundem. É o mesmo número de contribuinte. É o mesmo número de contribuinte. Agora, a conta, do ponto de vista contabilístico, acabam por ter contabilidades distintas, porque são subvenções dadas por primilagem do número de votos, do número de deputados, das necessidades da igualdade dos deputados, porque podemos ter um deputado que tenha necessidade, por assuntos vários, de mais do que um assessor, de despesas de deslocação a nível partidário, e temos outros que poderão não ter. Ou seja, cria-se aqui, logo o princípio da igualdade fica um pouco difícil de gerir. E depois, obviamente, também temos a atividade do grupo parlamentar, que é uma coisa que não choca com a atividade lá dentro, que são as deslocações a distritos, várias, em tentar ouvir... Mas se o deputado for ao distrito, não deveria ir também visitar a Conselhia? Porque depois aqui entramos em cinzentos, não é? E aí entramos também numa guerra, por vezes, de egos, daquilo que se chama frações partidárias. Exato. E acaba por haver ali... Os caciques, outra vez? O chamado caciquismo partidário, que é inerente a todos os partidos, e acaba por haver ali aquelas divergências, aquelas clivagens que as pessoas não compreendem, aliás, porque não têm de compreender, porque é algo que é de difícil compreensão, e começa aqui todo o desacreditar na política. E passando já, se calhar, um bocadinho... Não, por acaso quero manter-me neste tema e ia-te perguntar já sobre os casos e casinhos, mas volto um bocadinho atrás. Um país onde o principal partido da oposição é alvo de buscas, onde telemóveis, computadores e documentos que podem ter estratégias políticas futuras são apreendidos. Nesse mesmo país, o Serviço de Informações secreto apreende computadores às 4 da manhã de ex-funcionários do governo que ainda estão em funções porque ainda não tinha saído edital de exoneração do cargo. Para um político, começa-se a criar aqui um sentimento de que podemos estar a roçar um caminho de censura ou de uma ditadura, mesmo que não seja formal, começar já aqui os primeiros passos para um medo de que possam te entrar pela casa adentro se tu disseres a coisa errada? João, podemos, e eu acho que estamos, infelizmente, a começar a caminhar num caminho muito sinuoso e perigoso em relação à liberdade de expressão. Hoje em dia, ser um homem livre é um desafio. Ou seja, hoje em dia, eu, tu e qualquer um de nós, que diga, que tenha a ousadia de dizer aquilo que pensa e querer ser livre, está em caminhos sinuosos, porque existe a perseguição. E não pondo em causa a admiração e toda a importância que a pessoa em causa teve, há uma velha máxima que eu não consigo esquecer e que... Dá fumo. Não, quem se mete com o PS apanha. Ok. Também. Portanto, existe aqui esta sensação de perseguição dos casos e casinhos também, obviamente, também não ajudam. Mas sim, João, é complicado. Hoje em dia, isto põe em causa as buscas dentro da sede do PSD na Rua São Caetano lá. É algo que... É muito tenue, inesperado, não é? Não podemos obstruir a justiça e nem de todo sou a favor disso. Agora, temos de ter também atenção a uma coisa,
quem é que vai analisar a documentação? Que perigo de fuga é que há daquilo que é retirado legalmente ou ilegalmente? Queres mesmo falar sobre isso? Porque os jornalistas chegaram antes da PJ. Queres falar sobre o perigo de fuga de informação? Exatamente. Portanto, eu acho que houve aqui uma clara... Abriu-se aqui a caixa de Pandora por um caminho que não se deveria abrir. Porque tanto se lutou pela liberdade, pelos direitos fundamentais, e agora, quase sem dar por ela, acabamos por fazer aqui um retrocesso enorme em termos políticos e sociais que é complicado explicar àqueles que começam agora a estudar a história de Portugal e os partidos políticos e tudo, e ciência política, é complicado explicar-lhes isto. À semelhança daquilo que também é muito complicado explicar aos jovens como é que em 2015 uma pessoa que ganha as eleições não governa. Exato. E agora, em Espanha, vamos assistir exatamente ao mesmo. É complicado perceber uma lógica nisto tudo. Até que ponto é que a democracia é posta em causa? Até que ponto é que não existe aqui também um abuso de poder por se querer utilizar das funções políticas para controlar? Será que é uma mera necessidade de controle? Será várias casas e casinhos que estão escondidos dentro do armário e são lançadas cortinas de fumo? É muito complicado. É giro tu teres falado de cortinas de fumo, porque tinha muito a ver com a próxima pergunta. É porque na altura em que as buscas estão a decorrer nas sedes do PSD e na casa de Rui Rio, horas antes tinha rebentado a bronca do processo ligado ao ex-secretário de Estado da Defesa, capitão Miguel Capitão, e parece que desaparece do circuito mediático durante umas horas aquele caso para se falar só do PSD. Há aqui uma mistura de poderes entre os mídias tradicionais e a política? Eu acho que começa a ser um modus operandi. Ou é um touro e um toureiro? Começa a ser uma conduta já quase reiterada, porque à semelhança desta situação, recuamos uns meses atrás ao caso do João Galamba, rebenta o escândalo do João Galamba, e 2 dias depois rebenta, é reacordado o caso Tutti Frutti. Exatamente. E é reacordado uma série de questões de um processo que não me cabe a mim julgar nem dar opinião, até porque conheço as pessoas em causa, de vários casos de alegadamente corrupção ativa do PSD, de um processo que está a correr há anos na Justiça e que nunca houve fundamento para procederem a nenhuma diligência. Portanto, eu acho que começa a haver aqui um modus operandi de cortinas de fumo constantes. E basta ver que foi o caso de Galamba, reacordam o Tutti Frutti e lançam um novo caso. Nesta situação das buscas do Rui Rio, foi para fazer contrapeso ao caso do capitão. Ou seja... E agora pergunto ao advogado, a Justiça não devia ter noção de que está a ficar mal na fotografia no meio disto tudo? A Justiça está a ficar mal nisto tudo. A Justiça, em alguma forma, acaba por ser instrumentalizada, o que não deveria ser pelo... Constitucionalmente e tudo, não é? Constitucionalmente também. Começa a ficar instrumentalizada por quem dirige. E também, salvo a opinião, e não querendo entrar no âmbito pessoal, as pessoas que ocupam também os cargos de justiça deviam ser pessoas com um historial grande, com prática comprovada societária e não politizados. Não política. Há cargos que eu até admito que possam ser por serem uma questão de uma nomeação de confiança. Outros cargos que não. Tivemos o caso na altura do Covid da doutora Graça Freitas, que foi gritante em experiência, mas lá está, não se pode exigir também mais. Era uma situação fora do normal, não é? Fora do normal. Aí há um regime de exceção também pela própria catástrofe que está a decorrer em cima. Agora, imaginemos, a doutora Marta Temido provavelmente ao ocupar aquele cargo não teria uma postura tão ingênua e tão inexperiente. E é isto que eu quero dizer. Não acuso nem aponto o dedo, porque foi um período extremamente difícil e ninguém pode dizer que estaria completamente preparado para encarar aquilo que Portugal passou. E, apesar de discordar viamente do Dr. António Costa em várias políticas, também não podemos crucificá-lo porque ninguém saberia como é que iria reagir. Agora, o mundo mudou, vivemos tempos completamente diferentes de uma enorme instabilidade. Portanto, tendo isto como garante, acho que todas as pessoas que ocupam cargos cruciais como a saúde, a justiça, todos estes ministérios, acho que deveriam estar com pessoas preparadas, esquecer um pouco a moeda de troca partidária. Voltamos ao princípio e à tua desilusão original. Achas que isto pode ter muito a ver com termos políticos profissionais? Que a única coisa que fizeram foi serem políticos?
Pode. E volto também a tocar naquele ponto que toquei há pouco. Se formos para os países nórdicos, assistimos a um fenómeno diferente, que é, para o Estado e no Governo estão os melhores. Ou seja, o próprio Governo, os próprios partidos políticos vão às universidades buscar os melhores. Em Portugal temos ao contrário. Os bons estão no privado. Isto quer dizer alguma coisa. E querem manter-se afastados da política. E querem se manter afastados na política. E os que entram na política, à medida que vão andando, vão procurando o refúgio, e aqueles que realmente têm alguma... que se sentem e que se desiludem, tentam procurar no privado a segurança para se conseguirem libertar, porque a política é um vício, é um bichinho que está no corpo, em que eu várias vezes já, no curto percurso político que tenho, porque apesar de estar há muitos anos desde novo, mas em súmula não é muito tempo, porque tenho 30 anos, acaba por ser, eu já dei por mim várias vezes a dizer neste ciclo acaba, e a verdade é que nunca acabou. E a minha desilusão foi muito à conta de um período em que eu pensava mesmo que, pronto, vou parar, não me revejo, e depois, por circunstâncias da vida, acabei por deixar o PSD, porque lá está, vim para a política por ideais, e por ideais fechei a porta do PSD e lutei e bati muito para que o Dr. Santana Lopes fosse candidato, com ou sem o apoio do PSD. Isso primeiro é diferente, porque para mim estava o interesse da minha terra, e eu sabia que uma liderança do Dr. Santana Lopes na Figueira da Foz iria mudar novamente o rumo da cidade onde eu cresci, da cidade onde eu vivo, e era isso que mais me importava, e foi por isso que eu rompi com o PSD sem olhar para trás e tomei a decisão de seguir hoje independente. Tem coisas boas, tem coisas menos boas, tem. Agora, uma coisa que é, para mim, que eu sinto o sabor da liberdade, é ser livre. Não estar obediente a cacicos nem a diretrizes políticas. Abrimos aqui um parênteses para falar um bocadinho da Figueira da Foz. Como é que está a correr? Porque os primeiros meses foi muito difícil, porque não tinham maioria na Assembleia Municipal, e sentiu-se ali um momento de mãos atadas aos tais partidos tradicionais. Como é que está a correr agora? Hoje em dia continuamos sem maioria na Assembleia Municipal, mas com alguns acordos, mas com maioria na variação, pronto, que acaba por ser o órgão principal, que é os vereadores, exatamente. Digo isso, foram períodos muito conturbados, até porque é um independente que derrota as duas maiores forças políticas do país, que derrota o PS e derrota o PSD, que acaba por o PSD ter 10%, o PS perder uma maioria que vinha desde 2009, ou seja, o Dr. Santana Lopes, mais uma vez, foi um elefante na sala, um incómodo, chamado infante terrível. Ele está habituado também, não é? Está habituado. Foram ali períodos conturbados. O PS acabou por, os eleitos acabaram por próprios saírem, uns por motivos pessoais, outros por motivos de nomeações para cargos públicos, acabaram por sair, e agora recentemente foi feita uma reaproximação do PSD ao Dr. Santana Lopes, que acabou por nos ligar ao único vereador eleito pelo Partido Social Democrata, e agora sim tem fica maioria. Mais fácil. Mas não foi por isso que se deixou de fazer obras, João, porque mesmo sem maioria foram feitas obras estruturantes, nomeadamente o protocolo com a Universidade de Coimbra, a reabilitação de monumentos históricos como o Convento de Santa Maria de Ceiça e o Paço Maiorca, que estavam ao abandono. Foi feito um forcing muito grande para o alcatrumento da Nacional 109, que é uma estrada nacional que estava em situações A obra precárias. da ponte também, que está a ser... Isso são das infraestruturas de Portugal, mas lá está, são obras que estavam projetadas. Mas não aconteciam. Não aconteciam porquê? Porque faltava, lá está, a questão da liberdade, da ousadia de... Ou estarmos com uma governação socialista na Câmara Municipal da Figueira da Foz, acabava por haver algum medo em incomodar o poder central, o que agora não existe porque é independente, não obedece a lobbies nenhuns e tem toda a ousadia de entrar de frente, e é isso que fez falta à Figueira durante muito tempo. Antes de fechar estes parênteses, porque me estão a dizer ao ouvido, quero reiterar o convite ao Sr. Presidente Santana Lopes. Já foi convidado diversas vezes, por questões de agenda ainda não foi possível, mas será muito bem recebido na cadeira que o Bruno está a ocupar agora, e fechamos aqui o parênteses da Figueira, mas provoco-te de outra maneira. Falámos nisto por causa da obra. Eu normalmente não estou aqui sentado, estou muito mais na rua, perto dos presidentes das câmaras e de algumas situações, e já ouvi por diversas vezes, e vamos manter aqui num relativo sigilo, que quando se é do partido da oposição ao governo numa Câmara Municipal, as autoestradas deixam de ter saídas para aquele município, as pontes deixam de acontecer, os hospitais mudam assustadoramente de sítio de um momento para o outro. Não deveria ser uma coisa mais estrutural? Quem está no governo não devia governar de maneira boa para toda a gente, em vez de só se pensar nos que fazem parte do gangue?
problema é que existem duas formas de governar. Existe a forma de governar pelo terror e pelo bem, pelo interesse e pelo desinteresse. E quando esses casos acontecem, nós temos de ver se realmente existe um projeto de governação ou existe um projeto de poder. E quando existe um projeto de poder, é quase um clima de guerra que se vive em que, se não estás comigo, estás contra mim, Exato. vamos isolar para que se sintam necessários que têm de tomar a mudança de gestão política para realmente serem beneficiados e depois são recebidos como os bons samaritanos quando andaram durante décadas a prejudicar as pessoas que realmente confiam punir neles. aqueles que não votaram neles. Exatamente. E quem sai prejudicado é o povo, são os cidadãos, e realmente cria-se ali um grande fosso em cidades, porque depois é bom em congressos dizerem que foi o Conselho tal, foi a Governação Social-Democrata durante anos, mas em 4 anos o Partido Socialista fez, criou, alterou, e é assim que se criou os Fica mitos. fácil, não é? Voltando aqui aos casos e casinhos, nós estamos a 1 ano e qualquer coisa de governação. 13 membros do governo, por um motivo ou por outro, demitiram-se. Acreditas que o contrato que o PS fez com os portugueses já foi posto em causa ou que Marcelo já devia ter carregado no botão? O que é que falha aqui? Marcelo já devia ter carregado no botão há muito, muito, muito tempo. E porquê é que não carrega? Não carrega porque, de alguma forma, isto é uma opinião muito pessoal, não quero que pensem que tem aqui alguma conotação ou que... Eu penso que porque os Presidentes da República têm de ir obrigatoriamente numa condição de independentes. Mas todos eles têm um passado partidário. O professor Marcelo fruto da sua história. Foi presidente do PSD, uma pessoa fortemente ligada ao PSD, e eu penso que poderá, e quero acreditar que assim seja, por alguma reserva de sentir que também não existe solução... Que nos acontecesse o mesmo que aconteceu ontem em Espanha? Não, porque, e aí voltamos também novamente ao mesmo, que é, ou seja, por muito menos o Dr. Jorge Sampaio demitiu o governo do Dr. Santana Lopes, por muito menos, mas lá está, porque o PS tem um projeto de poder, colocam tudo à frente. E eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa devia ter tomado uma postura muito mais ativa desde o início. Isto é como quando se está a educar uma criança. Se não se mete o dedo na ferida na altura certa... Um árbitro de futebol, não é? Exatamente. Tem que controlar o jogo no início. Vai crescendo, e quando olhamos temos ali um monstro com os tentáculos em vários setores que... Porque as ameaças já foram muitas. Já foi o PRR, que ele ameaçou que se não fosse cumprido e se os valores ficassem por executar, faria o governo cair. Caso Costa saia, faz o governo cair. O caso Galamba fez quase o governo cair. Há aqui várias ameaças, mas depois não há nada de... João, voltando ao exemplo que eu dei da escola, é a mesma coisa do que um pai dizer a um filho: se continuas a portar mal, não vais para a escola. O filho sabe que vai para a escola e vai. E aqui temos a mesma situação. Acaba por o governo de António Costa sabe que pode fazer 30 por uma linha que tem, garantiu, tanto desafiou que garantiu que tem ali... E o que é que poderia virar a balança? O que é que poderia virar um PSD a balança? mais forte? Uma oposição, ou seja, uma direita mais forte, indiscutivelmente. E agora, o PS tem sido pródigo em criar o bicho-papão da extrema-direita e alimenta que a extrema-direita é perigosa, que a direita que é perigosa, e agora eu questiono: e a extrema-esquerda não é perigosa? Não é extremos? Qual é a diferença? O PS não hesitou, desde o primeiro momento, sem se preocupar em conhecer o manifesto eleitoral daqueles com que se coligou para tirar o governo de Passos Coelho. Eu gostei particularmente na última semana, e também era um dos temas que íamos falar, na última semana nas últimas 2 semanas tivemos a questão do cartoon da polícia, e a dada altura sai o cartoon e nas redes sociais, e André Ventura vem e fala contra o cartoon, e o PSD também fala contra o cartoon, e toda a gente diz: estão a ver, o PSD e o Chega falam contra o cartoon. E horas depois o ministro diz que telefonou para a RTP a dizer que não ficava agradado com o cartoon. Então, pode-se dizer que o PS também se coligou com a extrema-direita? Exatamente, é isso que existe. Existe uma preocupação muito grande em tentar marginalizar por completo a direita. Eu sou grande fã da Big Picture, eu não estou aqui a fazer juízos de valor. Estou só a constatar o que nós vimos ao longo de algumas horas de um dia. Existe aqui uma motivação muito grande do PS em marginalizar a extrema-direita e marginalizar a direita num todo. Agora, é preciso ver que é preciso olhar para a Europa. É preciso olhar para a realidade europeia. E a verdade é que Itália virou para a direita, Espanha democraticamente elegeu o Partido Popular de direita,
E é preciso ver Agora que vamos em ver o Portugal, que é que acontece vai durante estas acontecer horas. em Portugal. Sim, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que irá acontecer à semelhança do À hora que estamos a António- gravar ainda não há decisões finais, ainda Espanha está a tentar acordar deste resultado eleitoral. Como o programa vai para o ar às 10 da noite, é possível que já haja novas posições de todos os partidos, mas à hora que falamos ainda está tudo muito... Eu acredito que possa acontecer o mesmo que aconteceu em Portugal em geringonça. 2015, uma geringonça. Agora, é preciso ver mais uma vez uma questão, é que o Partido Socialista não tem problema nenhum em dar a mão à extrema-esquerda, nem tem qualquer complexo. E agora vamos questionar, a extrema-esquerda e a extrema-direita, são perigosas? Os extremos nunca foram bons. Agora, é preciso ver uma coisa, se formos analisar em termos históricos, qual é o regime partidário responsável por mais mortes mundialmente? Mas ninguém fala disto. Não, e é engraçado porque os nazis foram eleitos como um partido de esquerda, apesar de toda a gente associar à extrema-direita, eles foram eleitos como um partido operário nos anos 30 na Alemanha. É só investigar a história. Muitas vezes a história explica-nos mais do que as nossas opiniões às vezes Eu acho, falam. só para terminar aqui este parênteses, eu acho que mesmo o líder que estiver à frente do PSD na altura das legislativas, não sabemos se será Luís Montenegro, se será outro líder qualquer, porque as coisas São muito... são muito ténues, especialmente numa altura como esta, mas eu acho que é importante colocar e pensar primeiramente nos portugueses e ver realmente o que é que os portugueses precisam. E aí eu lanço-te o desafio. Tu és um jovem, tu estás ligado a um movimento. Não faria sentido nascerem novos partidos, porque a Europa toda tem sido fruto de... Parecem cogumelos, todas as semanas nascem partidos e que ganham grande dimensão rapidamente. Alguns desaparecem também, infelizmente, rapidamente, ou não, mas vão crescendo e desaparecendo. Não faz sentido em Portugal aparecerem também mais movimentos associados a pessoas que não concordam com o que está a acontecer e que querem realmente uma mudança? Eu acho que neste momento isso poderia ser importante, mas mais importante neste momento é preciso mudar a mentalidade dos partidos e realmente acolherem as pessoas que têm valor por si próprios e não pelo saco de votos que trazem. Porque manter um partido é muito complicado. Por vezes pode surgir um partido com pessoas extremamente capazes, mas que não têm condições, porque um partido vive de imprensa. E, não querendo também estar sempre a tocar no mesmo assunto, temos o caso do Aliança, que era um partido com um programa eleitoral, quanto a mim, muito mais rico do que, por exemplo, a Iniciativa Liberal ou o próprio Chega, quando apareceu, que na altura ainda tinha a figura do Basta. Mas lá está, não teve o suporte necessário, tanto em termos financeiros como em termos de imprensa, e um partido precisa de eco. Portanto, acho que a questão da criação de novos partidos é importante porque há sempre espaço e vivemos num sistema democrático. Agora, mais importante do que isso... Mas também o democrático também é burocrático, não é? Muito Criar um burocrático. novo partido em Portugal, se calhar é bastante mais complicado que noutros países da Europa. Nem é preciso falarmos tanto num partido. Para criar um grupo de cidadãos eleitores, os independentes, que nós passamos por esse processo na Figueira da Foz, é algo extremamente burocrático. Não é fácil. Recolha de assinaturas, questões que são levantadas, que não deveriam ser levantadas porque aos independentes, porque aos partidos não têm uma estrutura muito maior capaz de dar resposta, que não a têm, é tudo muito... Mas lá está, agora isto é por segurança, por ser uma válvula de segurança do sistema, ou é por medo dos partidos? Proteccionismo. É que nós temos a Câmara Municipal do Porto, temos Oeiras, temos Figueira da Foz, começamos a ter câmaras... Não é Santarém, é Leiria. Não. Houve um que nós fizemos um evento de... Eu diria que era batalha, mas não tenho a certeza. Relacionado com anticorrupção e também era um movimento de cidadãos. Sim. É assim, mas são poucos, são muito poucos. Já começam mas começam a mostrar também, não é? Eu, inclusive, sou vice-presidente da AMAI, da Associação dos Municípios Independentes. Ok. Pelo lugar da Figueira à Primeira fui indicado para estar no cargo. E quais é que são os desafios? Os desafios? Dos independentes É crucialmente, e em primeira base, graças a Deus, somos todas pessoas que temos vidas cá fora. Não estavam tramados, não é? Temos o Dr. Rui Moreira, que é independente, o Dr. Isaltinho, por vicissitudes da vida, teve um período mais conturbado, mas que está. A doutora Adelaide Teixeira, que foi Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, ou seja, são pessoas que têm a vida. O Dr. Aurélio da Marinha Grande, temos várias pessoas, vários conselhos já de peso. O grande objetivo, sem dúvida, é realmente desburocratizar e abrir a política ao povo, devolver a democracia ao povo. E não temos de estar condicionados que, por exemplo, João, tu que tenhas uma ideia brilhante para o teu conselho, porque não tens um saco de votos com 300 ou 400 votos, que não possas ter oportunidade. Não faz sentido. Eu acho que é um retrocesso. E grande parte dos independentes são pessoas que querem estar livres
libertas, sem condicionalismos, para poderem lutar pelos concelhos onde estão em funções. Até porque esses sacos de votos muitas vezes são virtuais. Nós vimos agora na Espanha, uma vez mais, as sondagens a baterem completamente errado. Em Portugal, as últimas 2 ou 3 eleições foram bastante diferentes do que as sondagens diziam. E eu sou fã, e quero dizer aos nossos espectadores, é uma das minhas discussões recorrentes com João Nuno, uma sondagem é apenas uma fotografia da realidade a um determinado momento. E se eu te tirar uma fotografia a ti agora e te mostrar, tu vais mudar de pose para a segunda fotografia. É tradicional e é comportamento humano. Portanto, não podemos dizer que a sondagem é um facto acabado. Sempre que nós mostramos a sondagem a alguém, essa pessoa pode mudar de opinião pelo que viu na sondagem. Portanto, isto é o meu disclaimer sobre sondagens. Mas a verdade é que as sondagens têm vindo a falhar recorrentemente. E que muitos desses sacos de votos, muitas vezes, são virtuais. As pessoas, quando chegam à urna, não votam em quem se esperava. Às vezes é um voto de protesto, às vezes é um voto escondido. O público também está a mudar, não é? O votante, o perfil do votante não é o mesmo de há 10, 15 anos atrás. Não, o perfil é diferente. Hoje em dia também as redes sociais, o mundo digital também contribui para uma maior pesquisa e um acesso à informação muito maior, o que também permite que qualquer comportamento que alguém considere menos próprio durante uma ação de campanha, o ter passado numa freguesia, por exemplo, num estádio e não ter passado no outro, isso tudo são fatores que oscilam as sondagens. E agora, também eu quero acreditar de que os jovens vão começar novamente a aparecer nas urnas, o que até uns anos atrás a percentagem de abstenção jovem era enorme. Eu quero acreditar que daqui para a frente que isto vai mudar um pouco, mas também porquê? Porque os jovens tinham aquela ideia da política um assunto maçador, que só viam ou em jornais ou em televisão, e hoje em dia as redes sociais, o Instagram, o próprio TikTok, democratizaram e também é uma forma de levar aos jovens e que eles conheçam realmente a realidade. E já tens jovens muito politizados, não é? Acabas por ter, de todas as partes, tens quase um herói a defender cada um dos quadrantes políticos. Sim, e hoje no em dia Twitter também, sim, hoje em dia também temos aquela figura nova que apareceu, que são os chamados influencers, sim, que realmente há influências marcadamente já esquerda, estão politizados, marcadamente direita, e acabam por ser referências para os jovens também a meditar e a pensarem sobre o porquê das coisas estarem como estarem e os próprios jovens terem noção do número que são e que realmente podem fazer algo. Eu acho que isso é muito importante. O porquê das coisas estarem como estarem pode ter muito a ver com um elemento importante do Conselho de Estado ter que sair a correr porque tinha que ir apanhar um avião para ir ver um jogo de futebol? Pode ter, porque obviamente saímos das escolas, dos secundários, das faculdades, em cursos de uma vertente de humanidades, de direito, ciências políticas, filosofia, não tanto os de saúde, porque naturalmente focam-se noutro tipo de interesses, mas é óbvio que é-nos incutido desde novo que a figura máxima do Estado é o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. E essas imagens associamos aquilo que é chamado em direito o bom pai de família, que é uma pessoa diligente, com cuidado ótimo, que opta por uma conduta exemplar, pelo critério da justiça e da equidade. Obviamente que nós pensamos, tendo esta máxima interiorizada, pensamos, então, se eu tiver um fogo em casa, o meu pai vai sair para ver o Sporting ou o Benfica? Alguma coisa não está bem, não é? Então, e se o teu pai sair para ir ver um trabalho muito importante dos negócios de família, mas depois fizer um desvio até à Hungria e se sentar ao pé de um alegado inimigo político, já a planear o seu futuro profissional? O que é que... Provavelmente é mesmo que são aqueles pontos que põem os jovens literalmente a olhar para os céus e a pensar o que é que se está aqui a passar. Estes dois casos, ambos ligados ao futebol, por estranho que pareça, estes dois casos acabam por ser um bocado uma simbologia de tudo o que está a acontecer, porque primeiro ninguém sabia que tinha ido, depois aparece a fotografia, penso que do Observador, acho que o crédito é do Observador, e nega. Depois já passou, mas foi ao jogo, mas porque ia cumprimentar o Mourinho e porque era uma escala técnica. Mas depois, afinal, já não era uma escala técnica porque o avião tinha combustível suficiente para chegar ao destino final. É uma sequência de mentiras e de falsidades que desacredita todo o sistema, não é? Quando se deixa de estar à vontade e se começa a estar à vontadinha, salvo a expressão, é o perigo do conforto do poder. E há uma frase muito antiga, peço desculpa talvez um pouco pelo coloquialismo. Se diz que as fraldas são como os políticos,
de X em X tempo, devem ser trocados sob o perigo de começarem a cheirar mal. Eu acho que é o que está a acontecer. Porque eu poderia concordar, e se calhar tu concordarias também, pode fazer todo o sentido tu ires assistir a um jogo de futebol em que está na final um português a treinar uma das equipas. Até pode fazer sentido por questões protocolares sentar-se ao pé do primeiro-ministro desse determinado país. Mas porquê esconder durante uns dias e depois já era um motivo importante e depois já não era outra vez? Esse lado de... Parece que estás a navegar à vista, não tens muita certeza do que estás a fazer. São problemas de consciência, talvez. Porque é o que eu digo, pode-se fazer tudo, salvo seja, e dizer tudo. É preciso saber como se diz e em que momento é que se diz. E realmente aquilo que o Dr. António Costa fez não tem mal nenhum. Não tem, foi ver. Agora, o momento era o oportuno. O facto de querer estar a dar por dito e não dito, jogando na zona cinzenta, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer uma coisa, são problemas de consciência. É ele ter a consciência de que o que fez que é censurável aos olhos dos portugueses. E tentar contornar para ver se passarem uns pingos da chuva. Uma pessoa que está confortável seria a mesma coisa do que eu agora me perguntarem se vim cá hoje de manhã e eu dizer não, fui convidado. Não, vim, estou cá e com todo o gosto. Assumes? Assumo, mas porque se calhar não deixei nada, não me comprometi Escondido com ninguém e não estou lado. a falhar com ninguém. Porque se calhar se o estivesse a fazer, teria este comportamento de meia culpa de tentar agenhar. E eu acho que é o que está a acontecer com os portugueses. Espero que, de uma vez por todas, comecem-se a perceber e ponham um ponto final na situação. Na passada sexta-feira eu tive aqui um especialista de aviação para falar sobre o futuro aeroporto de Lisboa, ou o futuro do aeroporto de Lisboa, e a dada altura estávamos a falar sobre prioridades. E ele dizia, neste momento, e ele é especialista em aviação, neste momento o aeroporto não é uma prioridade, porque vamos fazer obras no final do ano para melhorar o que já existe e não fazia sentido estar a gastar dinheiro numa coisa que o futuro da aviação também ninguém sabe muito bem. Estamos aqui num momento de decisões e o futuro da aviação, esperar 3 ou 4 anos pode ser vantajoso para Portugal. Mas não é esse o tema, não te vou perguntar se o aeroporto devia de ser na Figueira, que tu dirias, sim, devia de ser ali na Figueira. Um aeroporto não, mas um aeródromo, um aeródromo bom. Sou defensor. Um aeródromo bom faria todo sentido. Até para a aviação privada e para... pela localização. Exatamente. Está... Mas vou-te levar às prioridades. E num país em que a prioridade é casas de banho mistas nas casas de banho, mas tens amianto em telhados de casas de banho. Num país em que a prioridade é liberalizar a eutanásia ou a mudança de identidade de género, mas que não há urgências para crianças ou para grávidas em muitos hospitais regionais. Estas prioridades deixam de fazer sentido? Neste momento, eu acho que o grande desafio de Portugal neste momento também passa muito por apostar realmente nos projetos de saúde, nomeadamente nas maternidades, no reforço dos médicos, porque ainda há 2, 3 dias atrás... Na Figueira tens um hospital gigante, mas que está às escuras... Está, e na altura do Covid teve em condições bastante precárias. Estamos a falar de doentes internados por Covid em anexos, com os telhados em baixo, em condições muito precárias. Agora eu questiono, Portugal não é um país de terceiro mundo. Não é, nunca foi, graças a Deus, espero que nunca caminhe para isso. Eu acho que ainda haver uma aposta muito grande nos médicos, num reforço hospitalar, e até porque nós, na Figueira da Foz, tínhamos centros de saúde fechados em que as pessoas tinham de fazer uma série de quilómetros até ir para o Hospital Distrital. Apesar de litoral, sofrem de... Sim, a Figueira da Foz foi esse caso. Tinha centros de saúde fechados que, devido a uma conduta muito forte do nosso Presidente de Câmara e da vereadora com o Pelouro da Saúde, que apostou e que voltaram a reabrir os centros de saúde em Vila Verde, por exemplo, porque realmente não faz sentido, lá está, termos a preocupação educacional com coisas que não interessam a ninguém, continuar a ter o amêndoim na escola, e depois, por outro lado, ter um aluno que se aleija numa escola de uma freguesia e não tem um centro de saúde próximo para prestar os cuidados. Não se compreende, não se aceita. Eu acho que deve passar muito pelo investimento das prioridades do país neste momento, uma vez por todas, clarificar o sistema de ensino e as colocações e realmente criar condições para que os jovens possam ficar em Portugal e que consigam ter uma vida digna. Um jovem que aposta numa vida universitária, faz o sacrifício financeiro e pessoal de estudar durante 3 ou 5 anos, conforme o curso. Os pais fazem o sacrifício de o manter e depois ser completamente estrangulado pela política de habitação do Estado, não faz grande sentido e começamos a criar aqui
quase uma aversão que os portugueses têm e que os jovens têm a ficar em Portugal, porque não se compreende que não haja um apoio, não se compreende as questões de temos, e falo disso na Figueira da Foz, mas são coisas que ninguém pode controlar, como há em Lisboa, como há no Porto, que temos espaços fechados, em que poderiam ser polos de empreendedorismo, em que um jovem poderia, ou por um escritório, por um comércio... Temos os senhores a pedirem rendas absurdas, ninguém pode mandar em autonomia dos privados, mas agora questiono. Será que não era mais importante canalizar rúbricas de apoio ao verdadeiro empreendedorismo de um jovem normal, que não é filho de A, de B ou de C, e não é daquelas pessoas que carta um saco de votos, e realmente dá-lhe a possibilidade de dar-lhe um subsídio de, durante X tempo, está aqui uma ajuda para a renda, lança um negócio, obviamente avaliado e com regulamentos por trás a verificar. Eu acho que é isso que faz falta, é olhar realmente para Portugal como um país que precisa dos jovens para viver. A nossa mão de obra é muito boa. Nós temos mão de obra. Nós exportamos-los, não é? Nós exportamos mão de obra e depois acaba por não ficar nada. Faz-me lembrar um pouco, à gerir do futebol, o que acontece com os jovens de cidades e de zonas tendencialmente pobres, em que têm um talento brutal e acabam por sair porque não conseguem vingar nas terras onde estão. Eu acho que é isso que faz falta. E o futuro? Estamos com aproximadamente 4 minutos para terminar. O que é que é importante dizer aos jovens, ou como é que podemos devolver o poder aos jovens para eles perceberem que o futuro pode ser muito melhor do que o imaginam? Os jovens, em primeiro lugar, eu acho que é um trabalho de sensibilização que deve ser feito, tem de ser... Cabe aos professores, à educação e até mesmo aos partidos políticos e a todas as pessoas que são agentes energéticos da sociedade, mostrar aos jovens a importância que eles têm e que eles têm uma palavra a dizer. Basta olhar para as faixas etárias, classificarmos o número de jovens, classificar as idades dos 18 até aos 25 até aos 30 anos que têm capacidade eleitoral e realmente mostrar-lhes que eles podem mudar e que se podem aproximar. E um jovem hoje em dia, eu acho que os jovens, e é um clichê, mas que durante muitos anos eu ouvi... Mas lá está, a maturidade vem com o tempo e vem... Traz-te outras certezas. E outra capacidade interpretativa. Os jovens têm de perceber de que podem realmente mudar. Agora, os jovens também têm de fazer algo por isso. Hoje em dia temos muitos jovens, são os políticos de café, que sabem estar sentados, e contra mim falo, porque tenho alguns colegas meus... receber subsídio e... Nem vou por aí, João, mas que apontam o dedo que isto está mal, mas também depois... não têm uma ideia, não contribuem, não partem também do pressuposto, um sacrifício pessoal, de chegarem-se à frente e de quererem... Mas esse chegar-se à frente não pode ser com medo de se contaminarem com a corrupção latente? João, em alguns casos pode, mas hoje em dia os jovens estão muito capacitados. Informados. É a melhor geração, é a geração mais bem preparada de sempre. Eu acho que já não há aqui ingenuidade. Acaba por haver um certo comodismo e não querem sair da zona de conforto. E não se pode ter o melhor de dois mundos. Não se pode querer estar sentado e que alguém esteja a trabalhar por nós. Ainda me incomodam mais os que nem sequer votam. Porque... Exatamente, mas é por aí que eu digo, é aquela zona de comodismo que não podem estar sentados à espera que não sei quantos estejam a lutar pelo futuro deles, porque os jovens realmente têm de começar a ser ativos. Mas também cabe, lá está, terem bons exemplos que os façam moverem-se e quererem se aproximar, porque há muita coisa que para um jovem, apesar de informado, que não esteja por dentro do sistema político, que não consegue compreender e que obviamente eu compreendo que os faça afastar, porque a promiscuidade começa a ser muita. E para acabar com este afastamento das 3 grandes cidades, nós vivemos, se calhar, Paris, onde vivem mais portugueses do que em qualquer cidade portuguesa, Lisboa e Porto. Como é que damos poder de volta à Figueira da Foz e às outras regiões do país que estão afastadas deste centro de decisão? Tens 30 segundos. Essencialmente por criar condições de acessibilidade razoáveis do ponto de vista económico, que consigam lidar e não criar estes esforços, porque hoje em dia um jovem pode trabalhar na Figueira, como pode ter a sede de trabalho em Paris, em Madrid, e tem de haver condições de, mediante um racionalismo e um valor justo, que se consiga movimentar. Isto só pode ser por uma coisa, se não é por ar, é por terra, mas tem de haver condições de acessibilidade, até mesmo para ligar Portugal ao mundo. É verdade. Bruno, muito obrigado por esta visita. Visita a Figueira da Foz e com certeza encontrará por lá Bruno Menezes. Hoje terminamos por aqui o Povo a Falar. Quero agradecer a todos os que acompanharam a emissão através da Curiacos TV, disponível nos 4 operadores, no satélite e em alguns operadores por esse mundo fora. Dizer também que pode ver ou rever todos estes programas em podcast ou em YouTube e que pode cumprimentar-nos nas redes sociais. Até amanhã.